A reflexão acerca da relação entre educação, trabalho e desenvolvimento humano constitui um dos eixos estruturantes das discussões contemporâneas no campo das ciências humanas e sociais aplicadas. Em um contexto histórico caracterizado pela aceleração das transformações tecnológicas, pela reconfiguração das relações produtivas e pela emergência de novas demandas sociais, torna-se imprescindível problematizar o papel da educação como mediadora entre o indivíduo e o mundo do trabalho. Essa mediação, contudo, não deve ser compreendida de forma instrumental ou reducionista, mas sim como um processo complexo que envolve dimensões cognitivas, sociais, culturais e éticas. Nesse cenário, este webinar propõe uma abordagem crítica e interdisciplinar dessas relações, considerando a educação como prática social situada e historicamente construída. A trajetória acadêmica e profissional deste professor que vos fala oferece um importante referencial empírico e teórico para essa discussão, ao evidenciar a articulação entre formação acadêmica avançada, experiência em gestão de pessoas e atuação no campo educacional. Assim, parte-se do pressuposto de que a integração entre teoria e prática é fundamental para a construção de modelos educacionais mais eficazes e socialmente comprometidos. A educação, compreendida em sua dimensão ampliada, ultrapassa os limites da escolarização formal e se constitui como um processo contínuo de formação humana. Trata-se de uma prática social que se desenvolve ao longo da vida, mediada por diferentes instituições, contextos e experiências. Nesse sentido, a formação acadêmica em níveis de mestrado e doutorado, especialmente nas áreas de educação e linguística aplicada, contribui de forma muito significativa para o aprofundamento crítico sobre os processos de ensino e aprendizagem, permitindo a análise das relações entre linguagem, poder e também construção do conhecimento. Além disso, a educação deve ser concebida como espaço de emancipação e transformação social. Ao promover o desenvolvimento da autonomia intelectual e da consciência crítica, ela possibilita que os sujeitos compreendam e questionem as estruturas sociais nas quais estão inseridos. Essa perspectiva rompe com os modelos tradicionais centrados na transmissão de conteúdos e valoriza práticas pedagógicas que incentivam a reflexão, o diálogo e a construção coletiva do saber. Dessa forma, a educação assume um papel estratégico na formação de cidadãos capazes de intervir de maneira crítica e responsável na sociedade. A relação entre educação e trabalho tem sido profundamente impactada pelas transformações decorrentes da globalização, da digitalização e da flexibilização das relações laborais. O modelo tradicional de formação, baseado na aquisição de conhecimentos estáticos e na preparação para funções específicas, mostra-se insuficiente diante das exigências do mercado contemporâneo. Nesse contexto, torna-se fundamental promover uma educação que valorize o desenvolvimento de competências transversais, como o pensamento crítico, a criatividade, capacidade de adaptação e aprendizagem contínua, aprendizagem permanente. A experiência de atuação em ambientes corporativos, especialmente em instituições de grande porte, evidencia a importância da educação como ferramenta estratégica para o desenvolvimento organizacional. A implementação
de programas educacionais, a gestão do desempenho e a promoção do desenvolvimento humano são práticas que demonstram como a educação pode contribuir para a construção de organizações mais eficientes e também mais inovadoras. Assim, a educação corporativa emerge como um campo relevante de atuação, articulando os interesses institucionais com o crescimento pessoal e profissional dos trabalhadores. O desenvolvimento humano deve ser compreendido como um processo dinâmico e multidimensional, que envolve não apenas a aquisição de conhecimentos técnicos, mas também o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e a construção de valores éticos. Nesse sentido, a educação desempenha um papel fundamental na formação de indivíduos capazes de estabelecer relações interpessoais saudáveis, lidar com conflitos e atuar de forma colaborativa em diversos contextos. A experiência em áreas como gestão de pessoas e mediação de conflitos evidencia a centralidade dessas competências no ambiente de trabalho. Além disso, a promoção de ambientes organizacionais inclusivos e respeitosos é essencial para o desenvolvimento humano. O clima organizacional, a valorização da diversidade e a construção de relações baseadas no diálogo e na empatia são fatores que contribuem significativamente para o bem-estar dos indivíduos e para a produtividade das organizações. Dessa forma, a educação, ao incorporar princípios humanistas, contribui para a formação de profissionais mais conscientes, éticos e comprometidos com a construção de relações sociais mais justas e equilibradas. A linguagem desempenha um papel fundamental na constituição das práticas sociais e profissionais, sendo um elemento central na construção e na disputa de sentidos. A linguística aplicada, especialmente por meio da análise do discurso, permite compreender como os discursos são produzidos, circulam e influenciam as relações de poder nos diferentes contextos institucionais. A pesquisa sobre formações discursivas em ambientes sindicais exemplifica como diferentes vozes e interesses se manifestam e competem na construção de narrativas sobre o trabalho. Nesse sentido, a análise crítica da linguagem possibilita uma compreensão mais aprofundada das dinâmicas organizacionais, revelando aspectos muitas vezes invisíveis das relações de poder e dos processos de negociação. A educação, ao incorporar essa perspectiva, contribui para a formação de profissionais capazes de interpretar criticamente os discursos e de atuar de forma mais consciente e estratégica em seus contextos de trabalho. Assim, a linguagem deixa de ser vista apenas como meio de comunicação e passa a ser compreendida como prática social estruturante. A educação, especialmente quando desenvolvida em contextos de vulnerabilidade social, assume um papel fundamental na promoção da inclusão e da justiça social. Experiências de alfabetização e formação em ambientes não convencionais, como o sistema prisional, evidenciam o potencial transformador da educação, ao possibilitar que os sujeitos reconstruam suas trajetórias e ampliem suas perspectivas de vida. Nesse sentido, a educação deve ser entendida como direito fundamental e como instrumento de emancipação. Além disso, a atuação na gestão pública e na formulação de políticas educacionais reforça a importância de estratégias integradas que articulem educação, trabalho e desenvolvimento humano. A capacitação de servidores públicos e a formação de lideranças sindicais são exemplos de ações que contribuem
para o fortalecimento das instituições e para a promoção da cidadania. Dessa forma, a educação se consolida como elemento central na construção de sociedades mais equitativas, democráticas e sustentáveis. Em síntese, a análise das relações entre educação, trabalho e desenvolvimento humano evidencia a complexidade e a relevância desse campo de estudo. A educação, quando orientada por princípios críticos, éticos e humanistas, possui um enorme potencial transformador, contribuindo não apenas para a formação profissional, mas também para o desenvolvimento integral dos indivíduos. Essa perspectiva reforça a necessidade de repensar os modelos educacionais tradicionais, buscando práticas mais inclusivas, reflexivas e contextualizadas. Dessa forma, o ensino superior deve assumir um papel estratégico na formação de profissionais capazes de articular conhecimentos, valores e práticas em diferentes contextos. A trajetória analisada demonstra que é possível integrar formação acadêmica, atuação profissional e compromisso social, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e humanizada. Assim, este webinar se encerra com um convite à reflexão sobre o papel da educação na contemporaneidade e sua contribuição para o desenvolvimento humano e social.